Seja muito bem-vindo a mais uma aula de nosso curso História do Cristianismo aqui do canal, em que no vídeo de hoje nós iremos compreender a respeito da história do cânon do Novo Testamento. Então, quais foram os processos históricos, até nós chegarmos aos 27 livros que nós comumente temos nas Bíblias cristãs dos dias de hoje, mais especificamente aqui relacionados à Igreja Católica, Ortodoxa ou Protestante aqui no nosso Ocidente. Enquanto algumas igrejas, cabe salientar, que no Oriente utilizam apenas 22 livros, mas apenas algumas, e ainda algumas delas rejeitam o livro de Apocalipse, ficando então com 26 livros. Mas o vídeo de hoje nós vamos nos concentrar então quais foram esses processos históricos até se formarem o cânon dos 27 livros que nós temos no Novo Testamento. Então, o vídeo de hoje nós iremos primeiramente compreender a respeito do que vem a ser o Novo Testamento. Então, nós vamos examinar primeiro uma breve introdução a respeito do que ele contém. Num segundo momento, nós vamos estudar também, no vídeo de hoje, a respeito de quais foram os processos históricos, até a comunidade tomar consciência de que esses escritos deveriam ser considerados sagrados, e também até o momento em que a comunidade cristã primitiva passou a tomar consciência de que deveria elaborar um cânon, isto é, uma regra, que até mesmo essa palavra cânon vem de uma palavra semítica que é de vara de medir. Então, a partir de que momento que a comunidade cristã primitiva tomou consciência de que esses livros deveriam ser, no caso, a vara de medir para se estabelecer questões relacionadas à doutrina e aquilo que deveria ser também de guia para a comunidade cristã primitiva. E também, por fim, nós iremos compreender a respeito de quais foram os momentos históricos em que foi elaborado os 27 livros, então, que nós temos dentro do Novo Testamento. E por que algumas dessas igrejas, apesar de serem poucas delas, elas rejeitam alguns dos livros que nós temos no Novo Testamento, como o Apocalipse, e também alguns escritos relacionados àqueles apóstolos que normalmente é colocado naquele compêndio de epístolas católicas que nós também temos no Novo Testamento. Então vamos compreender um pouco a respeito de todos esses detalhes. Será um estudo um pouco mais denso, porque são vários pequenos detalhes que nós temos na história do cristianismo primitivo a serem examinados, mas é muito importante porque faz parte de um processo histórico dentro do cristianismo primitivo que é fundamental para nós compreendermos e darmos continuidade em si, sequencial, nas nossas próximas aulas aqui de nossa série História do Cristianismo. Então vamos inicialmente compreender apenas uma pequena e breve introdução a respeito do que vem a ser o Novo Testamento. O Novo Testamento ele é inicialmente, conforme nós observamos em várias listas e como eles estão organizados então nesse compêndio chamado Novo Testamento, nós encontramos ali inicialmente aqueles que são chamados evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas. Aqui é importante nós compreendermos então o período histórico em que esses escritos foram formados, em que eles foram realmente escritos. A grande maioria dos historiadores concorda que o evangelho sinótico, que é o mais antigo que nós temos ali nesse compêndio, ele é, na verdade, o evangelho de Marcos. Então aqui é curioso, porque se nós estivéssemos observando então o Novo Testamento na parte dos evangelhos e fosse organizar ele de forma cronológica, Marcos estaria antes de Mateus, muito provavelmente. Isto porque, a partir de uma crítica interna dentro do evangelho de Marcos, Mateus e Lucas, nós observamos que o escritor de Mateus e o escritor de Lucas, ele muito provavelmente, é com uma grande certeza que nós temos, de que eles utilizaram como uma das principais fontes o evangelho de Marcos. E o Evangelho de Marcos se acredita que ele foi elaborado por volta do ano 70, 75 ou mais tardar 80 da Era Comum. Então nós estamos ali por volta de 40 anos após a morte por crucificação de Jesus de Nazaré. E na sequência, então, nós temos os evangelhos de Mateus e Lucas, que provavelmente, então, foram escritos depois de Marcos. Então, nós estamos ali por volta do ano 80 a 90 da Era Comum, cerca de 50 anos após a morte de Jesus de Nazaré, em que estes evangelhos foram formados. E também eles utilizaram uma outra fonte que se acredita que foi uma fonte comum. E é daí que vem a questão da hipótese da fonte Q, chamada Quelle, que é uma fonte que nós iremos estudar com mais profundidade ainda quando nós estivermos examinando a respeito dos evangelhos sinóticos
aqui no canal. Então temos que aguardar ainda os próximos episódios das aulas que virão por aí. E passando então dos evangelhos sinóticos, o evangelho mais tardio que nós temos dentro do Novo Testamento é o evangelho de João, que nós observamos até mesmo que ele possui um texto diferente e também uma concepção cristológica que é bem mais avançada, mais aprofundada do que os evangelhos sinóticos. Até mesmo ele possui algumas ideias que muitas vezes se acredita que pode ter vindo ou pode ser influência de Filon de Alexandria, dentre outras filosofias a respeito do logos divino que havia no mundo greco-romano. Então, provavelmente, o Evangelho de João ele foi escrito entre o ano 90 e o ano 110. É o que os historiadores colocam como sendo a data provável a respeito do Evangelho de João. E também aqui uma nota importante sobre o Evangelho de João é que um dos pergaminhos mais antigos, ao menos um fragmento de pergaminho que nós encontramos, ele também é datado por volta do ano 130 da Era Comum. Então é um dos textos mais antigos que também nós temos em arqueologia com relação ao Novo Testamento. Vem do Evangelho de João. E nós vamos se aprofundar a respeito desses pergaminhos e de todos esses textos, obviamente, quando nós estivermos estudando a particularidade de cada um desses evangelhos. Então aqui nós temos 3 evangelhos que são sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, e um evangelho de João que forma então o Novo Testamento. Na sequência, organizado o Novo Testamento, nós temos também o livro de Atos, que foi escrito muito provavelmente pelo próprio Lucas, por conta de até mesmo nós observarmos que Lucas e Atos eles têm uma união entre si. Então, o livro de Atos é praticamente uma continuidade direta de Lucas. E também através de uma crítica interna do texto, nós observamos que a forma com que ele foi escrito em grego é muito semelhante entre si. Então, tudo indica que foi escrito pelo mesmo autor. E o livro de Atos, nós estamos ali, então, um pouco depois de Lucas. Então, como nós sabemos que Marcos foi escrito entre 70 e 75, Lucas provavelmente entre 80 e 90 e Atos logo depois, então Atos provavelmente foi escrito ali entre 80 e 90 também, não muito além disso. E logo na sequência, organizado no Novo Testamento, nós temos as cartas de Paulo, que são formadas por 13 cartas que são consideradas as cartas de Paulo. E futuramente também, quando nós formos examinar a respeito de Paulo, nós vamos compreender quais dessas cartas são consideradas autênticas, quais que são discutidas, a autenticidade, tudo isso nós vamos ver adiante. Mas, tradicionalmente, é considerado que Paulo escreveu essas 13 cartas que nós temos ali no Novo Testamento. Agora, algo que é muito curioso a respeito das cartas de Paulo é que, na verdade, elas é que são os primeiros escritos, cronologicamente, que nós deveríamos, então, ter no Novo Testamento. O primeiro escrito, realmente, do cristianismo primitivo que nós temos ali no Novo Testamento é uma carta de Paulo, que é a primeira carta aos Tessalonicenses. Ela foi escrita por volta do ano 50 da Era Comum. Então nós estamos ali apenas a cerca de 20 anos após a morte de Jesus de Nazaré por crucificação. Então algo muito interessante é que se nós organizássemos realmente, cronologicamente, o Novo Testamento, as cartas de Paulo viriam ainda antes dos evangelhos, porque elas foram escritas primeiramente. E a última carta de Paulo que se acredita, elas foram escritas ali por volta do ano 64 ao ano 67, em que se tem também essa discussão a respeito de datação. E nós, obviamente, estudaremos com mais profundidade quando formos examinar de perto realmente o apóstolo Paulo, bem como seus escritos particulares também. Então, aqui no canal pretendo um vídeo específico para cada uma das epístolas de Paulo, em que nós vamos nos aprofundar no texto dela e também vamos compreender o porquê que os historiadores chegam à conclusão dessas datações, tanto com relação aos evangelhos quanto às cartas de Paulo. Agora, uma outra carta que nós também temos no Novo Testamento é a carta aos Hebreus, que muitas vezes a tradição cristã atribuía ao apóstolo Paulo. Só que nós observamos que ela é uma carta que ela tem uma autoria anônima, não se diz quem escreveu ela. E também, através de uma crítica interna dentro do próprio texto, observando ele em grego, nós observamos que a forma de escrever esse texto é bem diferente das cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Então, é uma quase certeza que nós temos de que o apóstolo Paulo não escreveu Hebreus, foi alguma outra pessoa. E se acredita que ela foi elaborada talvez por Apolo, que é considerado no livro de Atos como sendo poderoso nas escrituras, e existem várias ideias a respeito de quem escreveu essa carta. O que nós sabemos é que ela provavelmente é um escrito ali que data também algo semelhante a Mateus e Lucas. Então nós estamos ali por volta do ano 80, 90, ou mais tardar para os hebreus,
se colocaria uma datação por volta do ano 100, mas não mais do que isso é que nós temos então formado a Epístola aos Hebreus. Logo na sequência, no Novo Testamento, nós também possuímos aquelas que são chamadas as Epístolas Católicas. Aqui apenas esse termo católico não significa uma atribuição necessariamente à Igreja Católica, essa corrente do cristianismo, que é uma das correntes mais antigas que nós temos. Mas sim, o termo católico ele significa universal. Então essas epístolas católicas que nós temos ali, que são Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º e 3º João, e também nós temos Judas, elas são consideradas católicas porque elas deveriam ter como propósito serem lidas universalmente por todas as igrejas. Então é por isso que elas são chamadas de católicas. Agora aqui apenas uma nota de rodapé sobre esse termo católico. Ele é um termo que ele começou a ser utilizado pela igreja já desde os períodos bem antigos. Então, se nós observarmos nos escritos depois do Novo Testamento, a primeira vez em que nós temos o escrito católico para se denominar igreja vem de uma das cartas de Inácio de Antioquia, que vem ali do início do século II. Então, cerca de mais ou menos 80 a 90 anos depois da morte de Jesus de Nazaré, nós já temos essa atribuição, esse termo católico como um dos termos para a igreja como um todo, a igreja que seria a Igreja Universal. Agora, sobre essas epístolas católicas, aqui cabe salientar que também, examinando elas de perto por uma crítica interna, boa parte dos exegetas e historiadores concordam também que, apesar de elas terem um fundo apostólico, elas não foram escritas propriamente pelos apóstolos. Isso, obviamente, talvez para aqueles que são mais religiosos e estão acostumados com essa atribuição, pode ser algo meio assim de levar um certo susto por falar que elas não são propriamente dos apóstolos. Mas nós vamos ver com cuidado a respeito de cada uma delas e por que também que os historiadores consideram que elas não poderiam ter sido escritas pelos apóstolos. E lembrando aqui também que nós vamos ver que isso não é necessariamente uma espécie de ataque à fé cristã como um todo. E que muitos padres da igreja, bem como estudantes protestantes, reconhecem também que elas podem não ter sido escritas pelos apóstolos e isso não quer dizer que seja algo que vá contra a fé cristã. Nós vamos também entender a respeito disto no seu devido tempo. Agora então, sobre essas epístolas católicas, cabe aqui colocarmos a datação dela como sendo provavelmente ali entre o ano 70 e a epístola mais tardia que é considerada é 2º Pedro, que é datada por volta do ano de 125. Só que a carta de 2º Pedro nós temos uma certa complicação a respeito de quando exatamente datar 2º Pedro. Nós vamos entender ainda um pouquinho mais à frente aqui do nosso estudo de hoje sobre algumas formas que nós temos de conseguir datar 2º Pedro. Mas alguns historiadores colocam ela até num período bastante cedo, por volta do ano 80, 90, e tem alguns historiadores que jogam ela ainda mais para frente, por volta do ano de 160, já no 2º século. Então nós estaríamos ali mais de 100 anos depois de Jesus de Nazaré. Mas uma data que não é nenhum desses dois extremos e que muitas vezes se encontra em livros que se referem à introdução ao Novo Testamento, eles colocam ela como provavelmente sendo uma carta ali por volta do ano de 125. Esse é o mais comum também que vocês poderão encontrar se forem buscar a respeito de datações para a carta de 2º Pedro. Ou por vezes também poderiam encontrar até mesmo o início do 2º século, ali por volta do ano 100, também que é bastante comum. Até mesmo nas introduções de Bíblias bastante consideradas, elas possuem também essa datação, como por exemplo a Bíblia de Jerusalém ou a Bíblia Tebe, versão expandida, também considera essa datação. E por último, o último livro que nós temos então no Novo Testamento é um livro apocalíptico, que é o livro de Apocalipse de João, que tem a sua datação também por volta do final do século I ou início do século II. Então nós estamos ali por volta do ano 90, 100 ou mais tardar 110, mas se acredita mais que ela se enquadra ali entre o ano 90 e 100. Então, aqui nós compreendemos que o Novo Testamento é um compêndio de escritos que vai desde o ano 50 e o mais tarde até provavelmente ali por volta do ano de 125. Então, eles abarcam cerca de 80 anos de história de cristianismo primitivo ali dentro deles. Então, todos eles nós vemos que eles são, depois da morte de Jesus de Nazaré, entre 20 anos após a morte de Jesus e entre quase 100 anos após a morte de Jesus de Nazaré nós temos ali. Então é basicamente isto que se forma o Novo Testamento. O próximo passo, então, para nós compreendermos a respeito de como se formou o cânon, é nós considerarmos a partir de que momento que esses escritos
foram considerados escritos sagrados, ou ao menos que foram atribuídos uma certa autoridade a esses escritos de uma forma semelhante ao que era atribuído a autoridade aos escritos da Septuaginta, por exemplo, a Bíblia hebraica traduzida para o grego, que é chamada pelos cristãos, então, que foi chamada posteriormente de Antigo Testamento. Então aqui é que nós temos que examinar os escritos que veio depois do Novo Testamento, para nós compreendermos, a partir destas fontes históricas, em que momento mais especificamente ou mais aproximado que nós temos em que os primeiros cristãos consideraram que esses escritos deveriam ser considerados sagrados. E logo depois também compreendermos o porquê que os cristãos sentiram a necessidade de fazer um cânon, de fazer uma coisa fechada daqueles escritos apenas que deveriam ser considerados normativos pelo cristianismo de então. Algo aqui que é interessante de salientar também, bastante importante, é que quando os escritores do Novo Testamento, seja o apóstolo Paulo, bem como os escritores anônimos que nós temos, que redacionaram os evangelhos e demais escritos que nós temos no Novo Testamento, todos eles escreveram com o objetivo de serem utilizados pelas comunidades, mas eles ainda não tinham a consciência de que os escritos que eles estavam escrevendo formaria parte de uma Bíblia ou seriam considerados sagrados. Tanto é que cabe salientar aqui que o cristianismo primitivo ele considerava que a vinda de Jesus de Nazaré seria algo iminente. Isso é algo que nós vemos até mesmo dentro das epístolas de Paulo de Tarso, que nós temos algumas passagens que indicam que Paulo acreditava que o retorno de Jesus de Nazaré ainda se daria em sua vida. Então era algo bastante iminente que nós tínhamos ali. E não se tinha ainda essa consciência de que os escritos fariam parte de um compêndio bíblico. Então aqui, para citar um exemplo, que nós temos uma passagem que é bastante conhecida, que vem de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, em que diz que toda a escritura inspirada por Deus é útil para ensinar e etc., que boa parte das pessoas já conhecem a respeito dessa passagem. Mas quando se diz escritura no Novo Testamento, não está se referindo, de uma perspectiva histórica, aos escritos que nós temos no Novo Testamento. Esses ainda não eram considerados escritura no momento em que eles foram escritos. Escritura, quando se diz no Novo Testamento, está se referindo, na verdade, àquilo que seria o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica ou Septuaginta. Esse é o que é considerado escritura. Nós só temos apenas uma única exceção do termo escritura no Novo Testamento, que nós vamos ver logo na sequência, que daí sim abarcaria as epístolas paulinas, mas somente uma exceção. Então aqui cabe salientar que toda vez que se lê esse termo escritura no Novo Testamento, na verdade se refere ao Antigo Testamento. Ainda não se tinha consciência de que os escritos do Novo Testamento eram escritura no momento em que eles foram redacionados. E como nós sabemos disso? A partir justamente desses escritores que vieram depois do Novo Testamento. Por exemplo, Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, dentre muitos outros. Então, o primeiro que nós vamos examinar aqui é a respeito de Clemente de Roma, que é um escritor muito importante do cristianismo primitivo. Clemente de Roma ele é considerado, de acordo com a tradição católica e também a tradição ortodoxa, como sendo o terceiro bispo a partir de Pedro que estava em Roma, entendeu? O terceiro bispo de Roma. Agora aqui, sobre a tradição de ele ser considerado papa ou ser considerado uma continuidade do apóstolo Pedro, é algo que nós vamos ver também ainda num vídeo futuro, quando nós vamos estudar a respeito da história do papado e quais são as evidências históricas favoráveis ou desfavoráveis em considerar Pedro como sendo o primeiro bispo de Roma. Então, ali apenas, de acordo com a tradição, Clemente é considerado então como esse sendo o terceiro bispo da igreja que se encontrava em Roma. E ele escreve um documento que é muito importante, que é chamada de a primeira carta de Clemente aos Coríntios. Essa carta ela é muito interessante porque o que nós temos de dado histórico nela é um ensinamento de Clemente para os coríntios, em que ele faz citações do chamado Antigo Testamento, que ainda não era chamado Antigo Testamento, ele vai ser designado assim posteriormente, mas daqueles escritos que eram chamados sagrados, e ele também faz citações a respeito de alguns escritos que nós já temos no Novo Testamento. Aqui, Clemente de Roma, ele escreveu essa carta, a primeira Clemente, no caso, aos Coríntios, é a única carta autêntica que nós temos dele. Aqui, apenas como nota de rodapé, existe também uma carta chamada 2 Clemente, mas que não se tem a autenticidade de ser realmente escrito por Clemente de Roma,
Mas essa carta de 1 Clemente, ela tem a sua datação entre o ano 90 e o ano 100, então nós estamos ali por volta do final do primeiro século, em cerca de 70 anos após a morte de Jesus de Nazaré. E o interessante a respeito dessa carta de 1 Clemente é que quando ele faz citações do Antigo Testamento, ele considera ela como escritura. Mas já quando ele faz citações daquilo que ele tem em mãos, que são as cartas paulinas, parece também que ele faz citações a respeito de Hebreus e pode ser que ele tinha já um evangelho em suas mãos quando ele utilizou para escrever essa epístola Clemente. Ele, quando faz essas citações de textos do Novo Testamento, ele não considera como escritura. Então aí nós já vemos que no final do primeiro século, por um dos bispos que eram mais importantes da igreja naquele tempo, que era o bispo de Roma, que era a capital do império, ele ainda não considerava nem as epístolas de Paulo e também nem os evangelhos ou algum evangelho que ele tenha usado como sendo escritura, mas somente ele considerava escritura a parte do Antigo Testamento, isso é, a Septuaginta. Agora aqui, apenas também antes de nós darmos continuidade, só para entendermos a respeito de quando surgiu esse termo Antigo Testamento, ele surge apenas com Melito de Sardes, no final do século II. Então, nós estamos ali por volta do ano 170, quando os escritos da Bíblia hebraica, Septuaginta, em grego, eles foram chamados então de Antigo Testamento pelos cristãos. Antes eles eram chamados apenas de Escritura, ou leis, profetas e salmos, também era um termo que nós temos. Ou apenas também só leis e profetas, que nós vemos também dentro do Novo Testamento essa designação. Isso era que era considerado escrituras, mas ainda no tempo de 1 Clemente não temos escrituras para uma designação do Novo Testamento. Agora sim, então, que nós compreendemos um pouco a respeito de 1 Clemente, nós voltamos à questão da segunda epístola de Pedro que nós temos no Novo Testamento. E nós começamos então a compreender o porquê que alguns historiadores colocam ela como o ano 120, 125, ou um ano que veio até mesmo depois de 1 Clemente. Isto porque se nós formos ler 2 Pedro, no capítulo 3, verso 16, ele faz uma comparação das epístolas paulinas com as demais escrituras. Então é a primeira vez que nós temos realmente uma comparação de algo que pertencerá ao Novo Testamento com uma autoridade semelhante às escrituras que nós temos no Antigo Testamento. Então isso é algo muito interessante. Então é a partir de cerca de 100 anos depois da morte de Jesus de Nazaré, então que nós temos essa designação desses escritos como fazendo parte de um Novo Testamento, inicialmente com as epístolas paulinas que nós vemos em 2 Pedro. Isso porque também as epístolas paulinas, elas provavelmente foram o primeiro compêndio que se espalhou por todas as igrejas, porque até mesmo o próprio Paulo, ao final de suas cartas, ele dizia que as suas epístolas deveriam ser lidas para outras igrejas em público como um ensinamento. Então, é por isso que elas receberam essa autoridade primeira, realmente, na história do cristianismo. A autoridade dos evangelhos, desses quatro, elas vieram apenas depois, mas ao final do século II, conforme nós vamos observar. Mas as epístolas de Paulo foram as que ganharam autoridade como escritura pela primeira vez. E isso é o que nós vemos ali em 2 Pedro, que veio depois de Clemente e também depois de Inácio de Antioquia, que também Inácio de Antioquia ainda não considera os escritos que farão parte do Novo Testamento como escritura. Isso também é um dado histórico também bastante interessante de nós compreendermos. Então, indo na sequência, para nós entendermos a respeito de quando que os evangelhos começaram a receber essa autoridade maior, nós temos então que compreender alguns dos escritores que vieram e escreveram entre o século I ao final ou início do século II em diante. E um desses primeiros escritos, que é bastante importante de nós termos em memória, é Pápias de Hierápolis. Pápias de Hierápolis, ele realmente é muito importante para nós entendermos quando que os escritos evangelhos do Novo Testamento ganharam uma normatividade, porque em um dos escritos de Pápias de Hierápolis, ele considera que, na verdade, algo que era muito mais importante do que ter um texto escrito era ter uma tradição que viesse oralmente a partir dos apóstolos. E era algo que ele considerava muito mais valioso do que qualquer texto escrito. Então vamos compreender aqui uma pequena leitura a respeito do que Pápias de Hierápolis nos diz a respeito disto. E não hesitarei em juntar minhas interpretações, também para vosso benefício, tudo que eu tenha em algum momento certificado com precisão e guardado em minha memória, conforme eu recebi dos presbíteros e registrei em ordem para fornecer confirmação suplementar à verdade por meu testemunho.
Pois jamais tive prazer, como muitos, em ouvir os que dizem muitas coisas, mas aos que ensinam a verdade, nem os que registram preceitos estrangeiros, mas os que são dados pelo Senhor, para a nossa fé e que vêm da própria verdade. Mas quando encontrava alguém que tivesse sido seguidor dos presbíteros em qualquer lugar, fazia questão de inquirir quais eram as declarações dos presbíteros, o que foi dito por André, Pedro ou Filipe, o que foi dito por Tomé, Tiago, João, Mateus ou qualquer outro dos discípulos de Nosso Senhor, o que foi dito por Aristion e pelo presbítero João, discípulo do Senhor, pois não penso que eu me tenha beneficiado com os livros, tanto quanto me beneficiei com a voz viva dos que ainda vivem. Então aqui nós vemos algo muito interessante que Pápias de Hierápolis nos falou, em que ele não considera que as informações dos livros são tão importantes quanto as informações de uma tradição viva vinda diretamente dos apóstolos. E Pápias de Hierápolis ele escreveu ali por volta do século II, início do século II. Então aqui nós compreendemos de que os evangelhos realmente eles demoraram um certo período de tempo até eles terem uma atribuição como escritura, justamente porque era muito mais valioso para os cristãos primitivos uma tradição apostólica viva, que viesse como tradição direta ou por alguém que conheceu um apóstolo ou uma pessoa próxima de Jesus de Nazaré. Mas é claro que aqui, sobre Pápias de Hierápolis, cabe salientar que ele não teve um contato realmente com os apóstolos, mas sim o que ele procurou ter era um contato com pessoas que tiveram contato com os apóstolos. Então ali nós estamos provavelmente por volta da terceira geração apostólica, mas isso é algo muito interessante, porque nós vemos que a tradição dentro da igreja primitiva, no período do segundo século, era algo muito importante. Então, o que definia realmente uma certa doutrina ainda não era a questão de escritos do Novo Testamento, mas algo que era muito mais valioso para os cristãos primitivos era a tradição que vinha dos apóstolos. E até mesmo é por isso que os primeiros cristãos davam tanta ênfase de que um bispo, no caso aquele que era o líder maior de igrejas em determinadas localidades, ele deveria, para ganhar proeminência, ser realmente alguém que viesse ou tivesse essa tradição diretamente dos apóstolos. Com isto é que ele conseguia a sua autoridade. Isso é algo muito interessante de nós observarmos. E aqui também cabe salientar algo que é importante com relação a registros históricos que nós temos. É que de acordo com todas as epístolas que nós temos que vieram após o Novo Testamento, nós não temos nenhum registro dos 4 evangelhos que nós temos então no Novo Testamento como servindo para uma autoridade antes do ano 140. Então ali um pouco antes da metade do segundo século. Então nós vemos que estes evangelhos eles ganharam a sua autoridade realmente após a metade do segundo século em diante. Isso também é algo bastante curioso de nós entendermos e termos em mente para se compreender os processos históricos da formação do cânon do Novo Testamento. Então, com isso, nós compreendemos um pouco daquilo que aconteceu já desde a formação dos primeiros escritos, que são os escritos paulinos, até por volta da metade do segundo século, por volta do ano 140. A partir de então, nós temos algumas questões históricas bem importantes para nós compreendermos a partir de que momento em que a igreja ela começou gradualmente a tomar consciência de que ela deveria ter uma unidade e também a partir de que momento em que a igreja tomou consciência de que deveria elaborar então um escrito, um compêndio de escritos que deveria ser normativo para a igreja. E o primeiro evento, que foi algo muito importante da igreja primitiva, foi algo relacionado a Marcião. Marcião ele é considerado como um dos primeiros grandes hereges na igreja primitiva. A ideia que Marcião teve a partir do momento que ele começou a estudar na igreja de Roma foi que, na verdade, deveria haver uma ruptura completa entre aquilo que se encontrava na religião judaica e aquilo que se encontrava na religião cristã. A ruptura que Marcião pretendia fazer no cristianismo era algo tão grande que ele considerava que o Deus judaico, o Deus que nós temos então no Antigo Testamento, que ainda não era chamado de Antigo Testamento, era somente chamado de Escrituras, ele deveria ser um Deus rejeitado. Marcião considerava que esse Deus era um Deus primitivo e ainda por cima era um Deus mau, que não se enquadrava em nada daquilo que Jesus de Nazaré, ou era o Deus de Jesus de Nazaré com os seus ensinamentos. Então Marcião via que o cristianismo ele não poderia funcionar junto com o judaísmo, então ele queria fazer uma ruptura total e completa. E foi Marcião, por volta do ano de 144, que elaborou uma primeira ideia a respeito de escritos canônicos.
E ele utilizou então para o seu cânon, o cânon de Marcião, como sendo apenas um evangelho, que era o evangelho de Lucas, e 10 epístolas de Paulo. E ainda por cima, Marcião ele quis fazer umas certas edições, tanto no evangelho de Lucas quanto em algumas epístolas paulinas, para remover qualquer coisa que houvesse de judaísmo dentro dessas epístolas. Então isso é algo que foi absolutamente rejeitado por grande parte das igrejas e os bispos mais importantes. Mas aqui nós vemos que essa tentativa de Marcião fazer um cânon formado por volta de 11 livros que tinha o cânon dele, foi algo que começou a dar consciência para a igreja de uma forma geral, em que ela também deveria ter um cânon estabelecido para que não houvesse heresias de uma forma semelhante à heresia que aconteceu com Marcião. Além de outras heresias também que estavam começando a se surgir no segundo século, que na verdade não é muito correto nós considerarmos que seriam heresias, porque não havia ainda uma unidade da ortodoxia na igreja que fosse uma unidade com toda a igreja como um todo. A ortodoxia, ou aquilo que seria a igreja como nós conhecemos hoje, o cristianismo do qual nós estamos acostumados, era apenas um ramo ou um fio dos diversos cristianismos que nós tínhamos naquela época do segundo século. Existiam diversas interpretações cristãs diferentes, mas com Marcião e também com alguns outros que são chamados muitas vezes de cristãos gnósticos do segundo século, é que foi-se gradativamente então a igreja tomando essa consciência de que deveria então formar um cânon específico em que ali é que deveria se estar fechado aquilo que serviria como base para questões doutrinárias, dentre outras, dentro da igreja. Aqui cabe também uma nota de rodapé com relação a essa ruptura de cristianismo com o judaísmo que Marcião quis levar a um extremo completo dentro da teologia dele. Também os marcionitas, que foram seguidores de Marcião, eles duraram ainda por vários séculos à frente. Até o quarto século ainda se existia evidências de que pessoas que acreditavam nessa doutrina de Marcião ainda se encontravam ali. Mas a questão da ruptura entre a religião cristã e a religião judaica, ela se deu, na verdade, de uma forma gradativa, mas ainda mais acentuada após a queda do Segundo Templo, no ano 70. Por exemplo, nós observamos que a ruptura do cristianismo com o judaísmo ela foi bastante acentuada após esse momento porque a quantidade de não-judeus que faziam parte do cristianismo primitivo foi muito maior do que a quantidade de judeus. E também nós observamos ainda nas epístolas de Inácio de Antioquia, que Inácio de Antioquia é uma pessoa que nós vamos estudar com bastante profundidade quando nós estivermos estudando sobre o cristianismo do final do primeiro século e início do segundo, então ainda teremos muitas histórias a contar sobre Inácio de Antioquia, mas nós observamos a partir dele de que em muitas das cartas que ele escreveu ele falava de que era completamente inválido um cristão guardar sábado ou guardar qualquer um dos costumes que pertence ao judeu. Então Inácio de Antioquia também lhe orientou para que a igreja fosse tirando aquilo que tinha de judaico ainda no cristianismo primitivo de uma forma bastante acentuada ali com Inácio de Antioquia. E nós observamos até mesmo que o próprio Império Romano, já no final do primeiro século, considerava a religião cristã como distinta do judaísmo por conta de um imposto que os romanos fizeram aos judeus, chamado Iudaicus Fiscus, e isso não era atribuído aos cristãos. Nós estamos ali no final do primeiro século, então a religião cristã ela teve uma ruptura da religião judaica de uma forma bastante acentuada logo nos primeiros anos depois da morte de Jesus de Nazaré. Então nós podemos dizer até mesmo que formou-se uma religião distinta cerca de 30, 40 ou 50 anos depois da morte de Jesus de Nazaré. Mas o que Marcião queria era justamente uma ruptura ao extremo, em que deveria rejeitar tudo aquilo que tem na Septuaginta, que formaria então aquilo que os cristãos chamam de Antigo Testamento, em que se deveria ter apenas como livro sagrado Lucas e algumas das cartas de Paulo, e ainda editadas pelo próprio Marcião como autoridade. E também sobre Marcião é interessante porque nós observamos que, além da igreja tomar essa consciência de que deveria então ter um cânon, ela também começou a ter uma consciência de que ela deveria ter uma unidade para responder a questões do que deveria ser considerado heresia ou uma não heresia. E nós vemos aí que a autoridade que geralmente era buscada era a autoridade que vinha da igreja que se encontrava na capital do Império Romano, que era a Igreja de Roma. Então é aqui que nós vemos também os inícios do papado como sendo o representante maior da igreja.
justamente porque era necessário ter uma autoridade central que demandasse questões, muitas vezes, de disputas religiosas ou questões relacionadas ao que deveria ser considerado como o correto ou o não correto, aquilo que era apostólico ou não, aquilo que era heresia ou não dentro da igreja. Que é um dado histórico bastante importante que nós vamos também se aprofundar com mais detalhes quando formos estudar a respeito da história do papado. Após Marcião, então, nós temos também um outro escritor da igreja primitiva que é muito importante para nós compreendermos sobre como se formou o cânon, que é a questão de Justino Mártir. Justino Mártir, ele nos fala, num dos seus escritos, que foi elaborado por volta do ano de 150, então depois de Marcião, e na metade do século II em diante, em que ele nos fala que na igreja de Roma já se tinha o costume de ler 4 evangelhos aos domingos, juntamente com as escrituras que fazem parte, então, da Septuaginta, a Bíblia, escrita em grego. Mas nós vemos com o Justino Mártir, em muitas das suas obras, em que ele faz algumas citações, por exemplo, com relação ao batismo de Jesus de Nazaré por João Batista, em que ele dá alguns relatos que são um tanto diferentes daquilo que nós temos nos 4 evangelhos, como, por exemplo, ele fala a respeito de fogo que veio no Rio Jordão no batismo de Jesus de Nazaré. E isso é um dado em que nós não temos nem nos sinóticos e nem no Evangelho de João. Então pode ser que Justino Mártir se utilizou ainda de algum outro evangelho, alguma outra fonte para escrever algumas de suas obras. No entanto, nós sabemos que 4 evangelhos eram já utilizados na Igreja de Roma por volta da metade do 2º século aos domingos. Então isso é algo interessante porque nós observamos aí que esses 4 evangelhos que farão parte do Novo Testamento já começam a ganhar a sua proeminência então. E nós sabemos justamente que esses 4 evangelhos eles começaram a ganhar essa proeminência e são os 4 evangelhos que nós temos no Novo Testamento por conta de um aluno de Justino Mártir, que veio ali mais ao fim do século II. Então nós estamos ali por volta do ano de 170, que foi um aluno chamado Tacião. Ele elaborou uma obra bem curiosa e que foi utilizada durante alguns séculos por muitas igrejas no Oriente, que é uma obra chamada Diatessaron. O objetivo dessa obra era justamente utilizar esses 4 evangelhos que nós temos no Novo Testamento e reunir todos eles em apenas um único escrito. Então é daí que vem até mesmo o nome de Atessaron, que significa D4. Então, que foi utilizado por muitas igrejas. Então é algo bem curioso, mas que gradativamente somente algumas igrejas utilizavam e a maioria das igrejas que formavam então essa proto-ortodoxia, que daria origem à Igreja Católica e à Igreja Ortodoxa, elas continuavam ainda usando os 4 evangelhos e não adotaram o Diatessaron. Mas através desse Diatessaron nós vemos então que os 4 evangelhos já estavam basicamente bem estabelecidos ao final do século II. Também um dado importante para nós compreendermos o porquê que eles foram parar ali no cânon do Novo Testamento. Agora, após Taciano, um outro autor muito importante também que nós temos ali por volta do final do 2º século é Irineu de Lyon. Esse autor ele é bastante importante para nós compreendermos a respeito do cânon do Novo Testamento, porque com Irineu de Lyon é que nós temos a primeira evidência realmente de que os 4 evangelhos e já boa parte do Novo Testamento era considerado como uma escritura sagrada. Então nós vemos já ao final do 2º século é que os evangelhos têm essa característica de serem considerados uma escritura sagrada, da mesma forma que é considerado a Bíblia, lei, profetas e salmos, como escritura sagrada conjuntamente. Então, Irineu de Lyon é uma fonte bastante importante em suas obras para nós compreendermos isto. Mas em suas obras, Irineu de Lyon ele não utiliza todos os livros que nós temos no Novo Testamento. Ele utiliza as cartas de Paulo, mas, por exemplo, ele exclui algumas dessas que são chamadas epístolas católicas, como, por exemplo, 2 Pedro, 3 João, Tiago, dentre outras. E também Irineu de Lyon utiliza um outro texto que acabou não entrando para dentro do nosso Novo Testamento que nós temos aqui no Ocidente, que é chamado de O Pastor de Hermas, que é uma obra também que nós veremos um pouco mais a respeito dela, ainda em vídeos posteriores a este. Então, com isso, nós compreendemos aqui, já em nossa história, a partir do momento em que o Novo Testamento começou a ser escrito por volta dos anos 50, com a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, até o final do século II, em que daí nós temos grande parte já dos livros que irão compor o Novo Testamento como sendo considerados escrituras. Mas ainda muitos deles eram disputados, conforme nós vamos ver em algumas fontes datadas do 3º e do 4º séculos, que são muito importantes. Entre elas,
uma das mais importantes que nós vamos examinar para compreender os livros que eram disputados se iriam entrar no cânon ou não, vem de Eusébio de Cesareia, que será uma fonte que nós iremos compreender um pouquinho mais adiante aqui no nosso estudo de hoje. Mas com isso nós compreendemos então que no segundo século já estava bem estabelecido que a Igreja deveria ter livros que seriam normativos. E a partir desse momento é que começam a surgir vários compêndios com livros ou várias tentativas de fazer listas de livros que entrariam então futuramente para o cânon do Novo Testamento. Agora, o que contribuiu também para que a Igreja tivesse a consciência de que deveria haver livros que fossem normativos é por conta da grande quantidade de livros que estavam surgindo, que hoje são considerados de livros apócrifos, mas que normalmente os historiadores preferem utilizar o termo de pseudepígrafos para esses livros, que são livros que, de uma perspectiva histórica, são muito importantes para nós compreendermos a grande diversidade de cristianismos, enfatizando a pluralidade desse termo, que existia no século II, que eram cristianismos gnósticos, proto-gnósticos ou ainda cristianismos não gnósticos, mas que existia diversas formas de entender Jesus de Nazaré, a questão da lei de Moisés, dentre muitos outros que nós vamos ver também um pouco mais adiante, e com livros que surgiam justamente no segundo século para defender justamente essa perspectiva de determinados pontos de vista cristãos diferentes. Então aqui, por exemplo, se muitos dos estudantes aqui do canal forem pesquisar sobre listas de evangelhos apócrifos que surgiram nessa data, também posteriormente no século III ou IV, existem cerca de mais de 100 livros apócrifos de evangelhos, cartas, dentre muitos outros, que surgiram nesse período de tempo e ainda alguns deles surgiram ainda no primeiro século. Agora aqui, apenas para o nosso vídeo não ficar extremamente extenso, do qual ele já é bastante extenso devido à profundidade do tema, sobre os evangelhos e os escritos apócrifos é algo que eu vou estudar um pouco mais com vocês, que nós veremos uma forma geral sobre o que vem a ser esses evangelhos e escritos apócrifos no nosso terceiro vídeo aqui da série do cristianismo. Então nós vamos estudar ele um pouquinho mais à frente. Lembrando apenas que sobre os livros apócrifos do Novo Testamento, eu já preparei até mesmo o roteiro e as pesquisas junto com o nosso estudo de hoje, então não irá demorar muito para esse vídeo aparecer aqui no canal para vocês acompanharem também. Só não estará incluído no vídeo de hoje por conta de que é um tema que tornará o vídeo extremamente extenso, então tem que haver essa pequena divisão entre duas particularidades de exame histórico que nós vamos fazer. Agora então, na sequência, nós devemos compreender e examinar as fontes históricas que são datadas do terceiro e quarto século, que são então as primeiras tentativas que nós temos no cristianismo, que estava então se formando e ficando cada vez maior a partir de então, para se elaborar um cânon fixo das Escrituras. E um dos primeiros registros históricos bastante importantes que nós temos sobre questão de cânon é o chamado Cânon de Muratori. Esse cânon de Muratori ele foi descoberto por volta do século XVIII. E quando ele foi descoberto, a maioria dos historiadores e pesquisadores da época eles consideravam que ele provavelmente datava ali do final do século II. Mas existe uma certa dúvida atualmente se ele realmente é uma fonte histórica que data do século II ou se data de um período posterior, então adentrando já para o século IV. Existe essa questão de dúvida. Mas muitos ainda mantêm firme a posição de atribuir ele ao final do século II ou até mesmo início do século III por conta de alguma lista de cânon que ele traz, que foi uma lista que ela era provavelmente bastante comum nesse período de tempo. Então aqui eu trouxe uma pequena lista sobre os livros que fazem parte do Novo Testamento segundo o cânon de Muratori, que pode ser que date do final do século II ou talvez início do século III, mas também existe essa possibilidade de ser do século IV. Mas então o que nós temos ali, além do Apocalipse de João fazendo parte do Novo Testamento, é também o Apocalipse de Pedro, que seria um livro que faria parte do Novo Testamento. Além disso, também ele traz a Sabedoria de Salomão, como fazendo parte do Novo Testamento, que hoje esse livro, Sabedoria de Salomão, ele faz parte das Bíblias católicas, mas ele se encontra no Antigo Testamento. E também o cânon de Muratori, ele exclui alguns livros do Novo Testamento, como por exemplo, ele exclui o livro aos Hebreus, ele exclui também 2º ou 3º João, nós não sabemos exatamente qual desses que ele exclui, porque ele só fala João, não especifica exatamente qual é. Também ele exclui a Epístola de Tiago e exclui 1º e 2º Pedro.
e também exclui algo que se encontrava em alguns cânones, que era o Pastor de Hermas, que isso fez parte de alguns cânones e é um livro que ele também não contém ali. Então nós vemos que é um processo de cânon bem diferente do que nós temos no nosso Novo Testamento dos dias de hoje, por conta desses livros que ele exclui, que para nós é bastante comum, e alguns livros a mais que ele inclui, como por exemplo o Apocalipse de Pedro e Sabedoria de Salomão no Novo Testamento. E também do final do século II é que nós temos uma outra edição da Bíblia que é bem interessante, que eu mencionei um pouco para vocês no início da nossa aula de hoje, que é uma versão da Bíblia que ela fez parte de algumas igrejas orientais, que é uma Bíblia chamada Peshitta, e por isso que algumas das igrejas mantêm somente 22 livros no Novo Testamento, conforme eu anteriormente aqui mencionei a vocês. Essa tradução da Bíblia para o siríaco, que é a Peshitta, ela exclui alguns dos livros que se encontram no Novo Testamento, então mantém apenas 22. Os livros que ela exclui são 2 Pedro, 2 João, 3 João, Judas e o livro do Apocalipse também. Então é por isso que ela mantém apenas 22 livros. Só que aqui cabe salientar que mais recentemente essa Bíblia Peshitta, em muitas igrejas no Oriente, ela recebeu também os livros que formam agora o compêndio de 27 livros igual nós temos no Novo Testamento. Mas algumas igrejas ainda sírias mais tradicionais, elas ainda mantêm a Peshitta somente com os 22 livros do Novo Testamento. E nós temos também ainda muitas igrejas sírias, igrejas no Oriente de uma forma geral, que excluem o livro de Apocalipse. Então eles não têm, eles mantêm apenas 26 livros no Novo Testamento, algo também que é curioso de nós imaginarmos aqui. Mas essas fontes também elas já nos ajudam a entender de que boa parte do Novo Testamento e daquilo que seria considerado canônico já estava praticamente a meio caminho andado, digamos assim. Porque nós temos ali então que grande parte dos escritores já estavam aceitando. Tinha algumas dúvidas com relação a Hebreus, justamente as epístolas chamadas católicas, como 1º e 2 Pedro, algumas epístolas relacionadas a João também se tinha essa dúvida, Judas, Tiago, mas boa parte do Novo Testamento, basicamente os 4 evangelhos, as epístolas de Paulo também, e por vezes o Apocalipse de João, ele já era bastante aceito de uma forma bastante geral por volta do século III. Agora, fontes que vêm, que são muito importantes, elas são do século IV, e mais especificamente ainda, uma fonte que é muito importante para nós entendermos a respeito de como se deu esse processo de canonização, vem justamente de Eusébio de Cesareia, que é um dos mais importantes historiadores da Igreja que nós temos como fonte para se examinar quais foram os processos históricos desde o cristianismo primitivo, a formação dele no século I, até chegarmos então depois de Constantino o Grande, que foi o responsável por dar uma espécie de boom na igreja primitiva por conta de todo o patrocínio que ele deu à igreja através do Império Romano. Então, para nós compreendermos aqui como estava indo o andamento para esse processo de canonização do Novo Testamento, os livros que iriam entrar ou que iriam sair, os livros que eram discutidos, nós temos de examinar essa fonte histórica de Eusébio de Cesareia, mais especificamente em sua obra História Eclesiástica, no livro 3 e capítulo 25. Então vamos fazer uma leitura a respeito desse capítulo para nós compreendermos o que estava se desenrolando ali por volta do IV século, e lembrando aqui também que nós já estamos um pouco depois de Constantino o Grande. Então esse texto de Eusébio de Cesareia ele foi escrito cerca de alguns anos após o Concílio de Nicéia, talvez uns 5 anos após, alguma coisa mais ou menos por volta dessa data. Então, Eusébio de Cesareia provavelmente escreveu ali por volta do ano 330, enquanto o primeiro concílio de Nicéia ele ocorreu em 325. E vamos compreender então como estava ao pé do andamento da questão de cânon do Novo Testamento nessa data, em Eusébio de Cesareia. Este também parece o devido lugar de apresentar uma declaração sumária dos livros do Novo Testamento já mencionados. E aqui, entre os primeiros, deve ser colocada a Santa Tétrade dos Evangelhos. Estes são seguidos pelo livro de Atos dos Apóstolos. Depois deste, deve-se mencionar as Epístolas de Paulo, as quais são seguidas pelas reconhecidas Primeira Epístola de João, bem como Primeira de Pedro, a ser de igual modo aceita. Após estes, devem ser colocados, caso convenha,
o Apocalipse de João, a respeito do qual apresentaremos as diferentes opiniões no devido tempo. Esses, portanto, são reconhecidos como genuínos. Nesse pequeno trecho, então, de Eusébio de Cesareia, nós já observamos que muitos dos livros que nós temos no Novo Testamento já eram considerados como genuínos, mas nós vemos ali que Eusébio de Cesareia ainda não mencionou como genuínos aqueles que são justamente essas epístolas católicas que eram muitas vezes discutidas, como por exemplo Judas, Tiago, dentre outros. Então, para nós compreendermos a respeito do que estava sendo discutido, se deveria ser entrado ou não para dentro do cânon, o que era por vezes aceito em algumas igrejas e rejeitado por outras, é a informação que também Eusébio de Cesareia nos traz logo adiante, que cabe nós fazermos a leitura aqui. Entre os livros questionados, ainda que sejam bem conhecidos e aprovados por muitos, são reputados aqueles chamado Epístola de Tiago e de Judas, também a segunda Epístola de Pedro e os chamados a segunda e terceira João, quer sejam do evangelista, quer de outro de mesmo nome. Com isto nós compreendemos também aquilo que até mesmo os historiadores modernos consideram, que nós temos grande dificuldade em atribuir realmente essas epístolas católicas, seja 1º e 2º Pedro, ou 1º, 2º e 3º João ao próprio apóstolo, como nós já observamos até mesmo que era uma dificuldade que os próprios cristãos tinham e por isso que muitos deles rejeitavam, como por exemplo nós vemos aqui que é mencionado por Eusébio de Cesareia. E na lista de Eusébio de Cesareia, ele também acrescenta ainda alguns outros livros que são importantes de nós compreendermos. Então vamos dar mais uma lida na continuidade do texto, no capítulo 25, livro 3, de Eusébio de Cesareia. Entre os espúrios devem ser alistados ambos os livros chamados Atos de Paulo e aquele chamado Pastor e Apocalipse de Pedro. Além desses, os livros chamados a Epístola de Barnabé e as chamadas Instituições dos Apóstolos. Além disto, como já afirmei, caso pareça correto, o Apocalipse de João, que alguns, como já se disse, rejeitam, mas outros colocam entre os genuínos. Mas há também alguns que alistam entre estes o Evangelho de acordo com os Hebreus, no qual os hebreus que receberam a Cristo têm especial deleite. Pode-se dizer que estes são todos a respeito dos quais há alguma controvérsia. Então aqui nós observamos já também alguns dos livros que não fazem parte do nosso cânon do Novo Testamento, com os 27 livros que foram rejeitados. E sobre esses livros, que hoje eles são chamados de apócrifos do Novo Testamento, é algo que nós vamos estudar então na nossa aula posterior, justamente para não nos delongarmos e irmos para outros assuntos aqui a respeito do cânon, porque é um assunto que realmente ele tem uma extensão um pouco maior. Mas além desses também, ainda em continuidade na obra de Eusébio de Cesareia, ainda nesse mesmo livro e nesse mesmo capítulo, livro 3 e capítulo 25, ele ainda lista mais alguns livros que deveriam ser rejeitados por completo, como sendo livros até mesmo ímpios e heréticos, que não deveriam ser nem lidos pelas pessoas da comunidade. Então, cabe aqui nós examinarmos essa parte final justamente desse capítulo de Eusébio de Cesareia para nós compreendermos ainda mais alguns apócrifos dos quais deveriam ser completamente rejeitados pelos primeiros cristãos. Assim, teremos condições de conhecer esses livros e os citados pelos hereges, sob o nome dos apóstolos, contendo livros como os Evangelhos de Pedro, Tomé e Matias, e outros além desses, ou contendo os Atos dos Apóstolos de André, João e outros, dos quais nenhum daqueles escritores da sucessão eclesiástica dignou-se a fazer alguma menção em suas obras. E, de fato, o caráter e o estilo em si é muito diferente do dos apóstolos, e os sentimentos e o propósito dessas coisas que são neles apresentadas, desviando-se ao máximo da ortodoxia sadia, provam, evidentemente, serem ficções de homens heréticos, de modo que não devem ser alistados entre os livros espúrios, mas completamente rejeitados, como totalmente absurdos e ímpios. Esses outros livros apócrifos, então, que nós observamos aqui, Eusébio de Cesareia considera como completamente heréticos e ímpios. Muitos deles chegaram até nós nos dias de hoje, muitos deles também foram reencontrados, como por exemplo um dos evangelhos mais importantes que foi redescoberto a partir do ano de 1945, numa chamada Biblioteca de Nag Hammadi, é o chamado Evangelho de Tomé,
que tem algumas traduções bastante interessantes também de ser examinadas. Mas aqui cabe salientar apenas de princípio que muitos desses livros apócrifos eles não trazem realmente uma grande contribuição para nós compreendermos a respeito do Jesus de Nazaré histórico ou das primeiras comunidades dos apóstolos. Eles são livros que muitas vezes eles surgiram por volta do 2º século ou do 3º século. Até mesmo é por isso que esses livros apócrifos, Eusébio de Cesareia considera que nem os escritores eclesiásticos mencionaram, isto porque muitos desses livros ainda até mesmo não existiam. Eles passaram a existir por volta do 2º século e eles foram limitados a algumas correntes de cristianismo que muitas vezes era atribuído a um gnosticismo, que é algo que obviamente nós vamos estudar um pouco mais no vídeo que vem depois desse, a terceira parte de nossa série aqui, sobre a questão dos livros apócrifos. Mas aqui também, em Eusébio de Cesareia, nós começamos a compreender as razões do que um livro deveria ser considerado canônico ou as razões do que ele deveria ser rejeitado. Então aqui, por volta do 4º século em que nós estamos, nós podemos contabilizar em torno de 3 razões principais que levam um livro a ser colocado no cânon do Novo Testamento ou a ser rejeitado. Então, o primeiro motivo que faz com que um livro adentre para o cânon do Novo Testamento é se ele tem como confirmar sua apostolicidade, se é algo que realmente veio da tradição apostólica, ele deve ser considerado aceito. Mas aqui, obviamente, nós temos um outro problema histórico, porque, por exemplo, a questão dos evangelhos, apesar de a tradição atribuir a Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são evangelhos que na verdade são anônimos. Nós não temos ali quem realmente escreveu esses evangelhos. A tradição atribui a isso. Mas eles poderiam ser atribuídos aos apóstolos ou não. E a grande parte dos historiadores considera que não poderia ser atribuído a ele, mas sim que vem por alguém que teve talvez um contato um pouco mais distante com alguém que conheceu os apóstolos. Então aí nós temos um problema histórico também dentro dos próprios evangelhos, que é um assunto que nós vamos estudar mais profundamente quando adentrarmos na particularidade de cada evangelho em si. Outro motivo, outra razão também que poderia ser um livro aceito dentro do Novo Testamento ou não, é se a grande maioria das comunidades o utilizavam. Como, por exemplo, a questão dos evangelhos apócrifos, muitos deles foram rejeitados, porque boa parte da comunidade que fazia parte desse proto-ortodoxismo, um proto-catolicismo, apenas aqui uma nota de rodapé que esse termo proto-ortodoxia é um termo que geralmente o historiador Bart Ehrman costuma utilizar em suas obras. Nós vemos aqui que isso também era um elemento importante para se um livro seria aceito no cânon ou não, se as demais igrejas estão aceitando ou não. Por exemplo, se nós fôssemos falar a respeito do Evangelho de Hebreus como um motivo de ele ser aceito no Novo Testamento, nós poderíamos utilizar então como uma evidência de que muitas igrejas estão utilizando e por isso é que nós deveríamos aceitá-lo. E se as igrejas não estão utilizando, deveria ser rejeitado. Esse é um dos motivos que nós temos. E um terceiro elemento também bastante importante é a questão da doutrina, que talvez seja até mesmo um dos principais elementos que nós temos. Por exemplo, que nós vamos estudar no vídeo posterior. Um dos livros que nos ajuda bastante a entender a respeito do cristianismo primitivo e que pode ter tradições orais genuínas a respeito do apóstolo Paulo é justamente um livro apócrifo chamado Atos de Paulo e Tecla, que pode nos trazer informações importantes sobre ainda nos tempos de Paulo ou o cristianismo do primeiro século. Mas ele é um escrito de Atos que foi justamente rejeitado porque a teologia que tem nesse escrito ela não concorda com a teologia que fazia parte justamente das igrejas no período do 4º século, que era já um catolicismo que nós poderíamos considerar então. Então esse foi realmente um motivo importante. Como, por exemplo, a questão do Evangelho aos Hebreus, também nós vamos estudar. A teologia dele muitas vezes não batia com aquilo que era a teologia da igreja majoritária nessa época, que era justamente a teologia da igreja romana, que muitos desses evangelhos e demais escritos eles tinham um caráter de cristologia adocionista. Isso significa que Jesus não era considerado filho de Deus ainda antes mesmo de seu nascimento, mas sim que ele foi considerado filho de Deus apenas ao momento de seu batismo, que era escritos justamente que iam contra a teologia majoritária da igreja. E por isso que, apesar de alguns deles terem essa atribuição histórica importante, eles também foram rejeitados. Então, com isto, nós compreendemos um pouco mais a respeito das razões que levaram esses escritos a fazerem parte do Novo Testamento ou não. E nós vemos aqui que, atualmente, se tem muito costume, de muitas pessoas pensam, que o que levou justamente esses escritos a fazerem parte do Novo Testamento era o caráter inspirado que eles tinham.
Mas nós vemos, de acordo com os registros históricos, de que a questão não era se o escrito era inspirado ou não, mas sim eram outras atribuições. Então a ideia de inspiração dos escritos do Novo Testamento é algo que não fazia parte daquilo que formaria a escolha para um livro entrar no Novo Testamento ou ser rejeitado dele. Agora aqui também, antes de nós darmos continuidade nos nossos registros históricos um pouco mais ao final do quarto século, ou metade do quarto século em diante, para se compreender a respeito de quando se formou em definitivo os 27 livros do cânon, cabe uma outra nota de rodapé um pouco mais extensa a respeito de Constantino o Grande, em que também, atualmente, muitas pessoas, por vezes, e também aqui na internet, muito se tem desse tipo de comentário, em que Constantino o Grande é que determinou os evangelhos que deveriam entrar para dentro do cânon ou não deveriam entrar. E existem ainda muitas pessoas que, por não conhecerem a história da igreja e muitas vezes se basearem também em várias teorias da conspiração com relação à igreja do quarto século, em que elas consideram que ainda por cima foi no concílio de Nicéia que foi determinado os livros que deveriam entrar para o cânon ou não. Muitas dessas ideias a respeito de que Constantino escolheu esses livros, por exemplo, vêm daquela obra Código da Vinci, de Dan Brown, em que se espalhou então muitas dessas teorias da conspiração. E são ideias que as pessoas acabam passando em diante, porque na verdade cabe aqui salientar que muitas pessoas amam teorias de conspiração. E daí é que vem as mais absurdas teorias sendo colocadas para Constantino o Grande no Concílio de Nicéia e durante esse período do quarto século. Muitas dessas ideias absurdas que são colocadas em Constantino nós também veremos adiante, mas uma delas é com relação ao cânon do Novo Testamento, em que ele teria então dito aqueles livros que deveriam entrar e aqueles que deveriam sair. E na verdade nós vemos que não, porque por exemplo Eusébio de Cesareia escreveu depois do Concílio de Nicéia, então a atribuição a Constantino é realmente um erro. Uma pessoa que fala a respeito disso, ela não conhece a história do cristianismo. A única coisa que nós temos, talvez, mais aproximada de uma ideia de cânon que poderia ser atribuída a Constantino é porque Constantino, logo depois, ele também fez um pedido, justamente porque ele estava fundando uma nova capital, que não seria mais Roma, seria então a capital Constantinopla, que depois até mesmo vai ser o que dará origem ao Império Bizantino. Ele pediu que fosse formadas 50 Bíblias, que são chamadas então as 50 Bíblias de Constantino. E por conta de que essas Bíblias elas formavam um códex, então se tinha ali uma ideia de que provavelmente deveria ter livros que precisavam fazer parte da Bíblia e outros livros que deveriam sair da Bíblia. Então pode ser que nesse quesito das 50 Bíblias de Constantino, isso ajudou a ter mais discussões ainda sobre os livros que deveriam entrar ou deveriam sair do Novo Testamento. Assim como também, provavelmente a partir dali, nós tivemos ainda mais discussões sobre livros que deveriam fazer parte ou não do Antigo Testamento. Então é algo bem interessante que nós temos ali. Agora, sobre as 50 Bíblias de Constantino, nós também não temos registros históricos suficientes para saber se elas eram padronizadas ou não. Por exemplo, um dos códex dessa época que chegou até nós, que são dois códex, na verdade, muito importantes, que são chamados o Codex Vaticanus e o Codex Sinaíticus. O Sinaítico sendo o mais antigo deles, que data ali por volta do ano 330 a 360. Então muitos historiadores até mesmo especularam se o Codex Sinaíticus ou o Codex Vaticanus faria parte dessas 50 Bíblias de Constantino. Só que um dos problemas que nós temos justamente é porque o Sinaíticos e o Vaticanus, eles são dois códexes bem distintos entre um e o outro. Nós temos diferenças textuais, isso é, nós temos variantes realmente textuais dentro desses códexes. Alguns omitem algumas coisas que estão escritas no Novo Testamento, outros ampliam o que nós estamos nela. Até mesmo se vocês fizerem uma pesquisa na internet, existem alguns artigos que falam justamente a respeito das diferenças que existem entre o texto do Codex Sinaíticus e do Codex Vaticanus. E além dessas diferenças no texto, nós temos até mesmo uma diferença de grafia, em que o Codex Sinaíticus ele traz até 4 colunas de textos em cada folha, enquanto o Vaticanus traz apenas 3 colunas em cada folha. Então eles não são nem um pouco padronizados, então nós não podemos dizer realmente se eles fazem parte das 50 Bíblias de Constantino, ou se as 50 Bíblias de Constantino, se um deles faz parte, elas tinham alguma padronização ou não. Então nós realmente não sabemos dizer a respeito disso. Agora aqui o que cabe salientar é que o Concílio de Nicéia não teve nada a ver com o cânon do Novo Testamento.
Se vocês ouviram essa é uma história errada que circula pela internet por pessoas que infelizmente não conhecem devidamente a história do cristianismo e atribuem os mais absurdos possíveis a Constantino. Coisas que, na verdade, de uma perspectiva histórica, nós não temos fontes o suficientes para afirmar que ele fez ou não determinado aspecto no cristianismo. Com isto, então, nós estamos quase chegando à delimitação dos 27 livros que farão parte do Novo Testamento. E um outro autor, um pouquinho mais para lá da metade do quarto século, que é muito importante para nós compreendermos, é justamente Atanásio. Esse é o mesmo Atanásio que fez aquela disputa com Ário, justamente, que foi um dos temas principais do Concílio de Nicéia a respeito de Jesus de Nazaré, se ele deveria ser considerado parte da Trindade ou distinto de Deus ou não. Essas questões sobre Ário e Atanásio, que são questões relacionadas à doutrina da Trindade, nós também vamos estudar com bastante profundidade quando formos examinar a história do cristianismo no período do quarto século. Mas sobre Atanásio, ele desenvolveu alguns escritos importantes ali por volta do ano de 360, 370, em que num desses escritos ele afirma justamente essa lista que nós temos dos 27 livros, contendo até mesmo o Apocalipse de João. Então nós podemos dizer que a partir do ano de 367, mais especificamente, foi que Atanásio coloca como os livros normativos do Novo Testamento e da Igreja como sendo os 27 livros que nós temos no Novo Testamento. Agora aqui, algo que é importante também salientar é que muitas igrejas ainda não aceitaram o caráter de Atanásio como normativo, justamente porque Atanásio era um bispo regional. Então essa configuração que ele deu para o Novo Testamento com os 27 livros ainda não foi atribuída a toda a igreja, né? Nós tivemos Atanásio numa região, tivemos, por exemplo, um outro concílio que também delimitou os 27 livros em Cartago, que foi no ano de 397, e foi então um processo gradativo e lento até se chegar aos 27 livros à igreja como um todo. Mas Atanásio é o primeiro registro que nós temos realmente dos 27 livros formando o Novo Testamento que nós temos. Então somente mais depois da metade do quarto século. Então até mesmo aqueles que querem atribuir a Constantino ter escolhido os livros do cânon, o cânon com os 27 livros ele foi realmente definido, mais especificamente com os 27 que nós temos, cerca de 30 anos após a morte de Constantino, para nós compreendermos aí que realmente Constantino e o cânon do Novo Testamento não tem quase nada a ver, a não ser por questão do Códex, se as 50 Bíblias de Constantino contribuíram ou não para ajudar na contribuição do Novo Testamento e formar o cânon então que nós temos ali. Por fim, então, o que nós temos a partir do quinto século é que muitas igrejas no Oriente também, que já estão um pouco mais distantes do Império Romano, elas aceitaram o último livro que ainda era muito questionado, que era o livro do Apocalipse. Então aqui nós temos já uma unidade entre a igreja de uma forma geral, em que quase toda ela aceitava os 27 livros do Novo Testamento, exceto algumas igrejas na Síria que utilizavam-se ainda da Peshitta e ainda hoje utilizam com 22 livros apenas no Novo Testamento, excluindo algumas epístolas católicas e também o livro de Apocalipse. Mas no quinto século é a data final, em que nós podemos colocar como o cânon tendo finalizado no quinto século, e é por isso que chegou até nós com os 27 livros nos dias de hoje. Então nós vemos aí que a questão de cânon do Novo Testamento é algo que foi bem lento e bem gradativo. É um processo histórico bem grande que nós temos aqui. E também ao compreender sobre a questão do cânon do Novo Testamento é que muitas vezes nós temos alguns problemas com relação a uma nova teologia que começou a surgir a partir da Reforma Protestante. Então nós estamos ali adentrando para o século XVI. Isto porque, segundo o protestantismo, se considera que em questões de doutrina para a igreja se deve ter como norma uma ideia chamada de sola scriptura. Mas isso é um problema porque os primeiros cristãos eles não poderiam ter ainda essa norma de sola escritura, porque eles ainda não sabiam o que era a escritura. O Novo Testamento ainda não estava formado. Por exemplo, nos 100 primeiros anos da história do cristianismo, ainda não se tinha uma ideia do que seria realmente escritura dentro do Novo Testamento. Então, atribuir a sola escritura para o cristianismo primitivo realmente não se tem como. Tanto é que os cristãos ainda utilizavam vários outros escritos que depois não fizeram parte do Novo Testamento, como por exemplo a Epístola de Barnabé, Pastor de Hermas, Didaquê, dentre outros que nós vamos estudar também
no nosso vídeo posterior a esse aqui, que em breve também já estará pronto aqui para vocês acompanharem. Agora, outra coisa também bastante curiosa sobre a Reforma Protestante, além dessa ideia de sola scriptura, que é uma ideia que poderia ser somente viável ao cristianismo depois do quarto ou quinto século, em que o Novo Testamento realmente estava formado. Quando chegou a Reforma Protestante com Martinho Lutero, ele também teve algumas dúvidas com relação a livros que entrariam para o cânon. Então, por exemplo, Martinho Lutero colocou como um caráter não tão autoritário a Epístola de Tiago, também Hebreus, Judas e o Apocalipse. E ele justamente não colocou essas epístolas como autoritária, principalmente a questão de Tiago, porque parecia que ia contra a ideia que Martinho Lutero e o protestantismo desenvolveu de que a salvação é somente pela graça ou salvação pela fé, porque a Epístola de Tiago também dá um entendimento ali sobre a questão de obras. Então se tinha um certo problema teológico com relação à Epístola de Tiago. Então nós vemos aqui que, na verdade, um dos principais quesitos que fizeram com que livros fizessem parte do Novo Testamento era justamente a definição de doutrinas. Isso aconteceu também durante o período da Reforma Protestante com Martinho Lutero. E posteriormente à Reforma Protestante, nós tivemos um concílio final dentro da Igreja Católica, que é chamado de o Concílio de Trento, que foi elaborado pela Igreja no ano de 1546, então nós já estamos ali no século XVI, em que ele definiu dogmaticamente os 27 livros do Novo Testamento como os únicos que devem ser utilizados como norma para a Igreja. Então aqui é muito interessante, porque nós vemos então que ao todo demorou cerca de 16 séculos, cerca de 1500 anos, até se ter como norma o Novo Testamento com os 27 livros que deveriam ser usados, então ter-se como um dogma dentro da Igreja. E ainda nos dias de hoje, cerca de 2000 anos quase de cristianismo, ainda existem igrejas que não aceitam o Apocalipse e não aceitam também algumas destas epístolas católicas que nós temos dentro do Novo Testamento. Com isso nós compreendemos então que o cânon do Novo Testamento ele nunca, na verdade, foi uniforme para todas as igrejas no mundo inteiro. Isso é uma coisa que nunca aconteceu em nenhum momento da história do cristianismo, como ainda não acontece. E compreendendo também sobre o cânon, nós podemos compreender mais algumas coisas muito importantes sobre a história do cristianismo. Então, no próximo vídeo, que será uma continuidade também desse nosso vídeo a respeito do cânon, nós vamos estudar sobre os livros apócrifos, que será o tema do nosso terceiro vídeo aqui da série sobre o cristianismo. Agradeço muito a todos vocês que acompanharam esse vídeo um pouco mais extenso até aqui, que foi um estudo um pouco maior, mas muito importante para se compreender a história do cristianismo, e também agradecendo aqui a todos aqueles que são os estudantes apoiadores aqui do canal, que gradativamente estão ajudando para que os vídeos saiam com mais frequência e para que eu possa conseguir desenvolver mais pesquisas e num tempo mais devido, para trazer vídeos com cada vez mais frequência aqui para vocês no canal. Além do que eu espero futuramente também fazer os investimentos necessários para tornar o canal aqui cada vez com uma educação melhor e de mais qualidade para todos vocês aí inscritos do canal que acompanham os vídeos aqui. Com isso eu vou ficando por aqui e nos vemos logo em breve no nosso terceiro vídeo sobre a história do cristianismo, em que trataremos sobre a temática dos apócrifos do Novo Testamento. Com isto eu vou ficando por aqui e até a próxima.